Vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre a utilização do parênteses. Como é importante utilizar o parênteses e saber em que local ele vai estar, porque o resultado da nossa expressão muda totalmente se o parênteses estiver em outro lugar. Vamos observar aqui o primeiro. 80 menos 6 vezes 7 mais 5. Aqui a professora colocou a mesma expressão, só que com parênteses aqui, ó. 80 menos 6 vezes 7 mais 5. E aqui eu coloquei o parênteses no início e no fim. 8 menos 6 vezes 7 mais 5. E nós vamos perceber que são os mesmos números, as mesmas operações, porém o parênteses está em locais diferentes. Então, vamos lá fazer o nosso primeiro cálculo para ver se vai ter diferença de resultado. Pela nossa regrinha, então, das expressões, nós temos a multiplicação primeiro e depois a adição e subtração na ordem que vier, tá? Então, vamos lá. 80 menos 6 vezes 7, 42, mais 5, certo? Agora, a gente resolve aqui. Quanto é 80 menos 42? 38, mais o 5. Então, 38 mais 5 é quanto? 43, certo? Então, esse é o resultado da nossa primeira expressão. Vamos ver a nossa segunda expressão, que tem os mesmos números e as mesmas operações. A diferença é que o parênteses está colocado aqui numa forma diferente. Então, vamos olhar. Primeiro se resolve o parênteses. Então, 80 menos. Quanto é 6 vezes 7? 42, mais 5. Bom, pela regra, continuamos resolvendo o parênteses primeiro. Então, 80 menos, quanto é 42 mais 5? Vai dar 47. Então, 80 menos 47 deu 33. Olha só a diferença, hein? Na primeira expressão que não tinha parênteses, deu 43. E na segunda expressão que já tinha esse parênteses, deu 33. Então, a gente consegue perceber a diferença, né? Vamos para o último exemplo, que é os mesmos números, as mesmas operações, mas com parênteses em locais diferentes. Então, vamos lá. Primeiro, resolvendo parênteses, como é a regra. Quanto é 80 menos 6? 74. Rápido, gente, tem que pensar junto com a professora, tá? Igual na sala. Vezes. Quanto é 7 mais 5? 12. Vamos lá. 74 vezes 12 dá quanto? Vamos fazer a continha? 74 vezes 12. Nas minhas contas vai dar 888, mas vamos confirmar. 2 vezes 4? 8. 2 vezes 7? 14. Pula a casinha da unidade. 1 vezes 4? 4. 1 vezes 7? 7. Vamos somar essas parcelas. Parcela, parcela, soma. 8 mais nada, 8. 4 mais 4, 8. E 1 mais 8. Então, deu 888, tá? Então, o que nós precisamos entender aqui nesse vídeo? Que nós temos expressões iguais, operações iguais, mas o parênteses, olha, o parênteses foi colocado em locais diferentes. Por isso, altera os resultados. Então, primeiro, numa expressão numérica, resolver os parênteses. Segundo, numa expressão numérica, resolver os colchetes. Terceiro, uma expressão numérica, responder as chaves, certo? Depois, na ordem das operações, nós temos potência e raiz primeiro, que nós ainda não estudamos, mas vamos dar uma olhadinha. Depois, nós temos multiplicação, fração e divisão na ordem que aparece, certo? E, por último, adição e subtração na ordem que aparecer, certo? Então, esse daqui é para a gente ver a importância do uso do parênteses nas expressões numéricas, ok?